Olá, bem-vindas ao nosso encontro de pausa zen, que acontece segundas-feiras aqui, 19h30. Esses encontros para a gente começar a semana juntas, praticando uma técnica que se chama Zentangle. É uma técnica de desenho simples, fácil de aprender, de praticar, relaxante e divertida. E eu até pensei que não fosse chegar a tempo hoje. Tá um ciclone aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e uma ventania. Então, no retorno do trabalho, né, a caminho aqui de casa, tinha árvores caídas no caminho e obras na rede elétrica em função dos galhos, né, que danificaram a rede, e fiquei ali acho que uma meia hora parada no trânsito. E eu já estava preocupada, pensando, não vou conseguir chegar a tempo, mas deu tudo certo. Cheguei em casa a tempo aqui do nosso encontro. Bem-vindas, várias queridas aqui que estão sempre comigo nas segundas-feiras. Fico feliz de estar mais uma semana aqui com vocês, vendo vocês aqui juntas. Então, para quem está chegando agora, nós fazemos essa prática. Então, faço aqui uma introdução, depois eu viro a câmera para a gente desenhar juntas. Utilizamos um pequeno pedacinho de papel de 5 por 5 centímetros aqui, que eu recorto nesse quadradinho. Utilizamos caneta preta, lápis, mas você pode utilizar o que tiver aí, tá? O importante é experimentar, sentir os benefícios dessa técnica, que muito mais que um desenho, é um momento, uma oportunidade de conexão com a gente, tá? Poder aquietar, né? A semana começa já a milhão, então poder sair um pouquinho do piloto automático, né? E ter esse momento, então, de relaxamento e conexão. E eu falava que foi desafiador a vinda para casa aqui no retorno do trabalho hoje. E é tão bom poder chegar em casa, né? Depois de um dia corrido, de bastante trabalho, e aí ter o nosso chazinho, ter o nosso conforto, o conforto da nossa casa. Sabe aquela sensação de chegar em casa depois de um longo dia fora? E eu vinha refletindo sobre isso porque a prática do Zentangle é muito isso. É uma sensação de retorno para casa, mas a casa da nossa alma. Então é aquele momento que a gente senta, um momento de quietude, que ficamos só ali com a gente, desligamos um pouquinho das telas, dos estímulos externos, nos conectamos com a nossa respiração e com o simples movimento de traço. E aí funciona como uma meditação ativa. É aquele momento de atenção plena. Muitas pessoas podem pensar que esse é um momento para se desligar a mente, mas eu gosto de pensar que é o contrário. A atenção plena, ela é um exercício para nos deixar mais alertas, né? Para nos deixar, de fato, atentos, porque a gente já vive, podemos dizer que muitos de nós vivemos já desatentos, desconectados, ali no piloto automático, né? Então é uma atividade atrás da outra, é o trânsito, é o trabalho, a lista de tarefas, inúmeras demandas, e muitas vezes a gente está desconectado, então a gente não percebe o que está acontecendo ao nosso redor, com a mente sempre preocupada, com a mente sempre com muitos e muitos pensamentos e preocupações. Então poder parar, treinar a atenção plena, isso é um treino, a meditação, a atenção plena, é para nos deixar sim mais alertas, mais conscientes no momento presente. Tentar trazer então a atenção para fazer uma atividade por vez, e daí fazer bem feito, né? Não é fácil, por isso a gente treina, por isso a gente está toda segunda-feira aqui juntas praticando. É fácil a gente perceber no músculo, no bíceps, né? Numa musculatura que a gente tem que treinar para sentir ela ali crescendo, se desenvolvendo, para ficar com o corpo mais forte, mais saudável. E para a mente, a gente às vezes não tem essa percepção tão clara de que a gente também tem que treinar a nossa mente, treinar a nossa atenção, a nossa concentração. Então esse é o convite de toda segunda-feira aqui, fazer esse treino
um treino de atenção plena, uma meditação ativa através de um desenho, de uma técnica que se chama Zentangle. Eu sou Jana Palaoro, então eu me dedico a compartilhar, a divulgar essa técnica que é tão benéfica para nós, para nossa mente, para nossa qualidade de vida como um todo. Bem-vindas aqui. Traga o seu chazinho, água ou sua bebida de preferência para acompanhar esse nosso ritual de calma. Eu viro a câmera, a gente desenha, pode deixar perguntas, dúvidas, comentários e ao final eu dou uma passada geral em todas para ler, ok? Então estamos treinando atenção plena, eu vou estar aqui desenhando, no final eu me atento, então eu me concentro nos comentários. E vamos lá. Então vamos nos conectar com a nossa casa. Eu vou virar aqui nossa casa interna, a casa da nossa alma. Então, segurem, treme, vocês já sabem, treme um pouquinho aqui. Vou virar aqui. Então, organiza aí um espacinho, né? A sua área de trabalho, tirar um pouco das distrações. Aos poucos a gente vai se conectando com a prática. Então, como eu falava, utilizamos um pequeno quadradinho, 5 por 5 centímetros. Por que tão pequeno, Jana? Que é para a gente poder começar e terminar num curto espaço de tempo. Então, nós não precisamos ficar aqui debruçada sobre a mesa, sobre o desenho, por longos períodos de tempo, não. Em alguns poucos minutos, a gente já pode sentir os benefícios da prática, tá? E esse quadradinho, ele é como se fosse a porta, então, de entrada para essa nossa casa, para esse nosso espaço interno de calma, esse convite. Então, a porta está aberta, entre agora, sinta-se à vontade, fique confortável. Então, preste atenção na sua respiração, na sua posição, na cadeira. Sente com a coluna alongada, então corrija a sua posição aí. Descruze as pernas, solte as tensões dos ombros. Pode fechar um pouco os olhos, se você se sentir confortável para isso. E fazer uma inspiração, então eu presto atenção na minha inspiração. E eu presto atenção na minha expiração. E é tudo que eu preciso agora nesse momento. Eu tenho tudo que eu preciso. Aqui não me falta nada. Eu posso dedicar alguns minutinhos do dia para mim, para esse momento. Então, nós começamos com um lápis grafite. Nessa telinha, nossa porta de entrada, o nosso convite para o momento presente. E nós marcamos 4 pontinhos, um próximo de cada quina do papel. E aos poucos nós vamos quebrando esta tela em branco e vamos unindo esses 4 pontos com linhas. Percebo que não precisa ser perfeitamente reto. Quem já acompanha aqui sabe que nós não buscamos a perfeição. E agora temos uma moldura para nossa tela. E vamos seguindo. E agora, de agora em diante, tudo a caneta. Nessa técnica, no Zentangle, uma das filosofias, ela nos diz que não há erros. Então, nós não utilizamos borracha, de agora em diante, o desenho ele é todo a caneta. Então, sem muita pressão, sem busca da perfeição, largando o perfeccionismo, nós vamos traçar a caneta. Se algum traço sair diferente, nós não vamos julgar, vamos vendo o que a gente pode fazer com os traços que surgem aqui no papel. E a cada semana nós estamos experimentando um padrão diferente. Eu estou apresentando aqui um padrão por semana. Cada um deles tem um nome abstrato, assim como a técnica também é. E o de hoje é o Holibá. Então, se você sabe fazer uma linha reta, você pode praticar o Zentangle. Nós só usamos linhas retas aqui, neste traçado, no Holibá, neste padrão, tá? E
a gente imagina, trabalhamos a nossa imaginação, trabalhamos a ideia de sobreposição. Então, aqui é como se fossem alguns gravetos, troncos ou até canetas sobrepostas. Então, trabalhamos linhas retas, imaginando sobreposições. E eu vou iniciar, o de vocês não precisa ficar igual ao meu. Então, eu começo fazendo segmentos assim de retas paralelas. E pode ter uma suave curvatura. Então, eu imagino que essa primeira que eu fiz está mais por cima. E a cada prática aqui, eu também sempre tenho uma companhia muito especial, que é a companhia da Nina, a minha cachorrinha. Então, os ronquinhos, os barulhos de fundo aqui, já sabem, é da Nina. E aí nós vamos acrescentando. E aqui não precisa pensar muito. Deixa fluir. Então, só vou fazendo linhas, passando uma por baixo das outras e engrossando elas, dando uma espessura. Ah, eu posso fazer uma curva? Posso. Posso fazer um arco aqui e dar uma espessura nela. E eu vou brincando, vou experimentando, como eu digo. Experimenta. Arrisque-se. Risque e arrisque-se. É só um pequeno pedaço de papel. A gente pode experimentar quantas vezes quiser. Retas, curvas. Qual que é a magia do Zentangle aqui? Enquanto a gente vai desenhando, a gente vai diminuindo o volume dos nossos pensamentos. Tem um monge vietnamita que ele diz que a gente tem uma estação, como uma estação de rádio na nossa mente, que é a estação pensamento sem parar, ele chama. Então é como se a gente diminuísse o volume dessa estação de rádio que tá ali, sempre ligada, né? Essa estação nunca desliga. E que seria uma forma da gente diminuir o volume do rádio, diminuir o volume dessa estação. E aí faça quantas linhas quiser, sem pressa, faça no seu tempo. Aproveita o silêncio, nem toda prática. Eu preciso ficar aqui fazendo os comentários. É importante trazer um pouco de silêncio também para vocês aproveitarem aí. É uma coisa que eu tô treinando. Deixar espaço para o silêncio. Muitas pessoas comentam comigo: para ti pode ser mais fácil fazer, tu já é uma pessoa calma. E não é verdade, não é que eu seja uma pessoa calma, pelo contrário, eu sou uma pessoa bem agitada e eu não desenho porque eu sou calma, né? Eu desenho para sentir calma, para me acalmar. Então, não precisa ser calmo para praticar. E aqui nos espaços, eu imagino então vários gravetos aqui, sobrepostos, e agora eu imagino, vou separar aqui, imagino que nos espaços entre os gravetos eu posso ou preencher todo ele de preto ou fazer pequenos tracinhos assim preenchendo. E é isso que eu vou fazer agora, tá? Eu vou preencher os espaços vazios entre os gravetos, as canetas, o que você estiver enxergando aí.
Então, eu posso fazer assim essas linhas. Posso fazer linhas todas num sentido. Ou eu posso fazer um xadrezinho assim, cruzado. Ó. Eu escolho. Eu escolhi fazer assim, nos dois sentidos. Então, eu vou preenchendo. E aí, o que eu falava de atenção plena, então aqui eu tenho que trazer atenção para o desenho. Para preencher, cuidar para não preencher aonde é a caneta ou o graveto. Para preencher onde é o espaço em branco entre eles. Aí, se eu errar, não tem problema. É um sinal para a gente ir trazendo atenção aqui. Tá? Eu não busco a perfeição, eu não estou buscando um resultado estético determinado. É mais do que isso, é um treino. Mente atenta, mente alerta aqui, presente. E vou preenchendo cada um desses espacinhos em branco. Ai, ficou tremido. Não tem problema. Nossa mão treme. Não sei, de repente eu tô mais cansada hoje, eu não dormi tanto, tão bem, ou eu tomei um pouco mais de café. Às vezes a gente percebe um certo tremor na mão. Não é impeditivo para praticar. As imperfeições têm a sua elegância, a sua beleza aqui no papel. E fora do papel também. Tudo que a gente treina aqui no papel, o objetivo é levar para fora. Então, a concentração, a atenção que eu trago aqui é para eu poder utilizar fora do papel, nas minhas relações, nas conversas, estar atento às pessoas que estão comigo ali, à atividade. Seja lavando a louça, eu posso treinar a atenção plena em outras atividades do dia, cozinhando, lavando a louça, caminhando. Qualquer atividade, dirigindo. Respira. E sorria. Sorrir para você, para a prática. Descontrair. Distensionar. Eu comentei que também poderia preencher todo de preto, se eu quisesse, os espaços. E você pode experimentar, vou fazer aqui um. Então, preencho todo de preto dentro. Delicadeza, tocando suavemente a caneta no papel.
Então, experimente o xadrez, né? A achura, experimente pintar todinho de preto. Perceba, eu vou ter que pegar outra caneta preta, que essa minha aqui tá acabando, eu acho, a tinta. Eu vou pegar uma mais grossinha aqui também pra... Perceba a diferença, como é que funciona pra você, o que que relaxa mais. Aqui preenchendo toda de preto a gente cria um contraste maior. Talvez possa gerar uma inquietação maior. Sinta como é que funciona para você. Se você busca pressa ou se você consegue desfrutar, fazer com calma. E aí vai treinando. É um treino para a mente, a nossa musculação aqui. Então eu fiz uns com as achuras, linhas, aquele xadrez, linhas bem fininhas, se cruzando. E agora eu troquei para mostrar aqui para vocês que pode ser também com a caneta preta. Por que não? Meio a meio, como tô fazendo aqui, intercala. Aqui não tem certo, não tem errado, o de vocês não vai ficar igual ao meu. E eu acho isso muito mágico do Zentangle, porque não tem como copiar. Aqui é o nosso traço autêntico. A gente se inspira num padrão, como eu demonstrei aqui, o Holliba, o passo a passo dele. Mas de cada uma vai ficar diferente. E eu posso repetir 5, 10 vezes. E cada um vai ficar diferente. Então, se eu tenho mais tempo, menos tempo, eu vou experimentando. Quanto mais tempo eu tenho, mais detalhes eu posso acrescentar. Ah, eu achei que esse espaço ficou muito grande. Bom, eu posso voltar depois aqui. Criar outras. Ou eu poderia simplesmente ter deixado eles branquinho mesmo, como aqui, tá? Então, esse é o Holliba. Nós trabalhamos essa ideia de sobreposição. E aqui eu enxergo como se fossem caminhos. E eu posso acrescentar grafite, por exemplo. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, né? Então, é a caneta que estava mais em cima, o graveto ou o caminho, uma ponte.
E eu posso acrescentar lápis destacando ela pelo lado de fora, assim, como se ela estivesse criando sombra em todas as demais. Essa é a minha caneta que tá em cima de todas. Eu deixei uma em branco aqui porque eu tive, desenhando agora, eu tive uma ideia ali de algo que eu vou fazer. Não precisa reproduzir aí, porque cada um tá diferente. E aí eu espalho aqui com esse elemento que eu tenho aqui na mão. O que que é isso? É um esfuminho, tá? Esfuminho é como se fossem várias folhinhas de papel, até dá pra fazer em casa, enrolando várias folhinhas de papel, ó. E o objetivo dele é espalhar o grafite no papel. Sabe o que que dá pra usar também? Um cotonete. Então, o cotonete, ponta, né, macia, nós podemos utilizar para espalhar o grafite. Então, eu posso imaginando quais aqui os gravetos, as canetas que estão por cima e vir acrescentando grafite. E aí vai dando uma ideia de volume, de 3D aqui nesse desenho. É um desenho abstrato, mas a gente tem a tendência de ir enxergando, né? Aqui. Podem ser também caminhos, estradas. E eu adoro imaginar aqui também os vários caminhos que vão se apresentando para nós. As bifurcações, os caminhos que se apresentam ao longo da nossa caminhada. Muitas bifurcações, muitas opções. Que caminho escolher? Então, essa técnica, ela é abstrata, mas ela também é uma metáfora aqui para a nossa vida. Não tem regra aqui na sombra, então eu só tô escolhendo aqui os gravetinhos que eu acho que estão mais abaixo. E aí, acrescentando grafite para criar regiões mais... Quanto mais grafite eu coloco, é como se estivesse mais ao fundo aqui no papel. E a parte mais branca, mais destacada, mais para cima, ok? E eu vou fazer uma brincadeira aqui, deixa eu pegar. Aqui ficou esse triângulo no meio. E a brincadeira que eu vou fazer aqui, vou desenhar um coração aqui. Me deu vontade. Não pensei, surgiu essa vontade. Então, que nas bifurcações, nos caminhos, nas bifurcações que vão surgindo, que eu sempre lembre de consultar o meu coração para fazer as melhores escolhas, as melhores decisões. Essa brincadeira que surgiu aqui. A gente faz suas escolhas com o coração. Vocês sabem que, segundo as filosofias antigas, o coração ele era o nosso centro de poder, onde residia a nossa verdadeira inteligência. Então, lembrei disso agora, aqui, que a gente sempre lembre, que a gente nunca deixe de lado, né? Essa ideia de consultar o nosso coração, o nosso centro de poder, ok? Que a gente se conecte ao nosso coração. E a mensagem que surgiu. A prática ela é espontânea, a criatividade ela vai surgindo assim. Tá? É um exercício, quanto mais a gente pratica, mais a gente acessa a nossa criatividade. Então vão surgindo ideias de traços, vão surgindo reflexões, pontos de conexão do papel e fora do papel. E assim vamos evoluindo na prática. E é o que nós estamos treinando aqui, toda segunda-feira, às 19h30. E eu vou virar pra gente se ver, vou ler os comentários. Vocês podem ir deixando aqui também comentários, perguntas, enquanto eu viro a câmera.
Tinha caído, acho, a internet, agora voltou, né? Me contem o que vocês acharam. Então, este foi o Tangle Hollywood. Olha que bonitinho. Tão simples. Muito simples. Utilizamos apenas linhas retas, não tão retas. Fomos brincando com linhas mais sinuosas. Tá? Preto, branco, os contrastes, o claro e o escuro. Espero que tenham gostado. Quem quiser compartilhar depois comigo, vou ficar feliz de acompanhar. Então, vou descer aqui lá pro início para ver os comentários. Olha quanta gente conhecida e querida aqui. Feliz de ver todas vocês. A Nina está em modo zen. Sim, a Nina é 100% Zentangle. Ela acompanha todas as práticas, todas as aulas, todas as pausas zen. Ela sempre tá junto. Eu sento, pego os materiais e eu só escuto as patinhas dela se aproximando. Então, quando eu coloco a música, ela já chega e eu trago a caminha, ela já se aninha aqui para fazer participar. Ela sente a energia da prática, que é boa. Muito lindo. Oi, Fabiana. Obrigada. Suzana, Labirinto da Paz. Adorei, Suzana, Labirinto da Paz. Kátia, o meu não sobrou esses espaços, preenchi tudo. É a tal da pressa. Mas de repente foi o que surge essa necessidade da gente ir acrescentando os traços. Então não segura, vai trazendo para o papel. Numa próxima dá para testar com mais linhas, menos linhas e comparando, mas o dia pede. Quando a gente senta, a mão ela segue o movimento que ela vai ter que seguir ali, né? A gente não controla, deixa vir. Suzana, a diferença dos traços, o final é único com o alcance da paz interior. Traz paz essa prática, de fato. Que bom que vocês conseguem sentir aí também. Regina, é sempre um momento, inclusive de relaxamento, muito bom. Bom relaxar no fim do dia, né? Que lindo, obrigada, um momento incrível, obrigada. Fabiana, muito obrigada por esse momento de paz. Boa noite, obrigada. Adorei a live de hoje, obrigada. Amei, que lindo este padrão de hoje, o Hollywood. Ele é bonito e ele é simples, linhas retas, né? Delicadeza e sensibilidade. Kátia, ainda é um desafio para mim, mas gosto muito, mexe com minhas emoções. É um trabalho, a gente brinca, né, na filosofia, é um machado de duplo fio. Então, é um trabalho dentro e fora. Então, a gente trabalha no papel, trabalha fora, tem um resultado visual, a gente vê um resultado visual desse trabalho, mas ele é interno junto, dentro e fora. E aí, sim, mexe com as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, os pensamentos. Então, tá, essa é a nossa ideia, como a Suzana colocou ali, começar a semana com paz e amor. Essa é a ideia, trazer aqui então toda segunda-feira, bons sentimentos, relaxamento, essa sensação de paz e que a gente pode acessar tudo isso de uma forma tão simples, com um pequeno pedaço de papel, um lápis, uma caneta. Não precisamos muito, ela tá aqui, acessível, quando a gente precisar. Tá? Então, que vocês tenham uma boa semana, uma noite tranquila por aí, aqui e aí. Deixa o tema de casa para a semana. Quem quiser praticar, testar outras formas, outras linhas. Quem sabe colocar onde eu botei o preto, colocar alguma cor, o que vem de vontade, uma canetinha colorida. Fica o convite para ver o que a criatividade vai convidar vocês para praticar aí.
Minha maior alegria é ver o quanto fica bonito, sem esforço, relaxando. O fim sempre me traz um sorriso largo. Que bonito, Ana. Que bonito. É tão bom quando a gente olha, depois de pronto, é bacana assim, afasta na distância do braço, afasta ela assim e olha e gira e admira. É bonito isso que a Ana trouxe, a gente tem que admirar e apreciar o que a gente fez aqui, né? Afinal, é a nossa telinha, é a nossa arte, pequenininha, mas é a nossa arte. Então admira, se encanta, né? Se permita perceber a beleza aí dos seus traços. Beijos para todas, fiquem bem e tenham uma boa semana. Até a próxima segunda-feira, sempre nos encontramos aqui às 19h30, toda segunda. Beijo, boa noite, boa semana.